Olá, bem-vindos ao canal IA História. Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais complexas, para não dizer polêmicas, da nossa história, a Marquesa de Santos. A vida dela, gente, é puro suco do drama e da confusão que foi a independência do Brasil e o primeiro reinado. Por séculos, o nome dela foi quase sinônimo de escândalo, de destruidora de lares. Mas será que foi só isso? A história real é muito mais complexa. É uma trama sobre sobrevivência, muita ambição e, claro, sobre como exercer poder num mundo que, francamente, não queria dar poder algum às mulheres. Para a gente conseguir desemaranhar essa figura, vamos olhar a vida dela em 4 momentos-chave. Primeiro, a luta dela antes mesmo de pisar na corte. Depois, a sua ascensão, que foi meteórica. Aí vem o conflito que rachou o império. E, por fim, uma redenção que, olha, pouca gente esperava. Então vamos começar pelo começo, né? Antes mesmo dela sequer sonhar em conhecer o imperador. E essa parte da vida dela é fundamental para a gente entender a mulher em que ela se transformou. Olha só, antes de virar a Marquesa, Domitila de Castro era uma moça da elite paulistana, só que presa numa realidade bem violenta. Essa linha do tempo mostra bem o drama. Ela casou com só 15 anos, um casamento arranjado, claro, com um sujeito viciado em jogo, que a agredia constantemente. E o negócio ficou sério. Em 1819, ele chegou a esfaqueá-la 2 vezes. Sobreviver a isso e ainda por cima pedir uma separação na justiça, gente, naquela época, isso não era só raro. Era um ato de rebeldia total. E aqui está um ponto-chave. Quando ela conheceu Dom Pedro, ali em agosto de 1822, faltando dias para a independência, ela não era uma menina ingênua. De jeito nenhum. Ela já era uma sobrevivente que estava ali na luta pela própria liberdade. E esse encontro ia mudar a história do Brasil para sempre. A subida dela ao poder foi assim absurda de rápida. Em 3 aninhos ela foi diamante à marquesa. E prestem atenção nesse passo 2. Dom Pedro nomeia ela dama de companhia da imperatriz. Foi uma humilhação pública na cara da esposa dele, que balançou a corte inteira. E o título Viscondessa de Santos não foi escolhido por acaso, não. Foi uma arma política, uma provocação direta aos irmãos Andrada, que eram os grandes inimigos políticos de Dom Pedro. E, adivinha? Eram de Santos. Cada título que ela recebia era uma peça se movendo nesse xadrez do poder. Mas o auge do escândalo foi quando ele deu um título de nobreza para a filha dos dois, a Isabel Maria. Imagina, uma filha fora do casamento virando duquesa de Goiás. Isso nunca tinha acontecido. Foi uma quebra total de protocolo que só piorou a briga com a imperatriz. E claro, a presença da Marquesa na corte tornou a vida da imperatriz Leopoldina, que era muito querida pelo povo, simplesmente insuportável. Pensa no cenário. De um lado, a imperatriz Leopoldina. Realeza europeia, super culta, um símbolo de moralidade e dever. Do outro, a Domitila, a favorita, o símbolo da paixão, do escândalo. E Dom Pedro obrigava as duas a conviverem, todo santo dia. Dá para imaginar o clima, né? Um sofrimento tremendo para a imperatriz. Nas cartas que ela escrevia, a imperatriz chamava Domitila de monstro sedutor. A humilhação era diária. Até que, em 1826, a tragédia acontece. A imperatriz, tão amada pelo povo, morre, com apenas 29 anos de idade. A revolta do povo foi gigantesca. A casa da Domitila foi apedrejada. E a popularidade de Dom Pedro, foi lá para baixo. E esse foi o começo do fim da era da Marquesa na corte. Mas o mais curioso é que esse caso com o imperador, que é o que todo mundo lembra, que definiu a imagem dela para a história, durou só uns 10% da vida inteira dela. Então, em 1829, Domitila foi mandada de volta para São Paulo, exilada. Só que aquilo que parecia o fim da linha para ela, na verdade foi um recomeço. Olha que impressionante! Pelos próximos 38 anos, longe da corte, ela não só sobreviveu, ela se reinventou completamente. Aquela mulher que tinha sido a amante mais escandalosa do Brasil virou uma das matriarcas mais respeitadas de São Paulo. Ela casou de novo com um político superpoderoso, o Rafael Tobias de Aguiar. Administrou a própria fortuna, que não era pouca, com uma habilidade incrível. E no final da vida, se dedicou totalmente à caridade. A antiga amante virou uma grande benfeitora da cidade.
Então fica a pergunta, como é que a gente deve enxergar a Marquesa de Santos? A visão mais tradicional carimba ela como a grande vilã da história. Mas, hoje em dia, uma visão mais moderna, como a do historiador Paulo Resutti, mostra uma figura bem mais humana e complexa. Essa citação do Resutti é muito forte, né? Ela se construiu jogando o jogo dos homens, sem baixar a cabeça para Dom Pedro. E isso nos leva a uma última reflexão, bem provocadora. Essa pergunta muda toda a perspectiva, não é mesmo? O que vocês acham? Deixe um comentário aqui embaixo com a opinião de vocês. E aí, gostou dessa análise? Se sim, não esqueça de curtir e se inscrever no canal E a História, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, para a gente continuar mergulhando fundo na história do Brasil. Valeu por assistir e até a próxima!